Bom fim de tarde e bom início de noite a todos que nos assistem, que nos assistirão, sob a proteção de Deus e em nome do povo itauense. Após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Eu peço para o vereador Geovan para que faça a oração da noite. Boa noite a todos. Boa noite. Às vezes, o nosso principal problema não está nos obstáculos que temos que enfrentar, mas sim na nossa teimosia em querermos resolver tudo sozinhos. Esquecemos-nos facilmente que no céu está um Pai amoroso disposto a nos ajudar nos momentos difíceis. Tenha fé em Deus, siga suas orientações e você vai ver como as coisas começarão a dar certo. Os caminhos do Criador são de sabedoria e aqueles que o seguem sempre recebem a merecida recompensa. Amém. Amém. As atas das sessões anteriores estão em votação. Aprovadas. Eu peço para a secretária da mesa, vereadora Cláudia Calisto, que faça a leitura das matérias. Moção de repúdio número 03 de 2023. Senhora Presidente, senhores vereadores, a vereadora abaixo assinado, em conformidade com o artigo 192 do regime interno, solicita a Vossa Excelência, após aprovação pelo plenário, moção de repúdio e posterior envio de ofício à Câmara de Deputados Federais, ao Senado Federal e ao Supremo Tribunal Federal com o seguinte teor: considerando os seguintes argumentos contra a discriminação do aborto, quais sejam: primeiro, o serviço de saúde no Brasil não está preparado. Segundo, o sexo seria cada vez mais irresponsável. Terceiro, existem os métodos contraceptivos, por que não usá-los? Cada um deve arcar com a consequência de seus atos. Quarto, afronta aos princípios cristãos, pois Deus deu a vida, só Ele pode tirá-la. Quinto, direito à proteção à vida. Sexto, o aborto passará a ser usado como método contraceptivo. Sétimo, o número de abortos aumentará, colocando ainda mais em risco a saúde das mulheres. Considerando que tramita perante o Supremo Tribunal Federal a requisição de descumprimento de preceito fundamental, conhecido como ADPF 442, cujo tema central é a discriminação do aborto nas 12 primeiras semanas gestacionais. Considerando que os fundamentos gerais que fundamentam a ADPF 442 versam sobre não haver mais sustentação das razões sobre a discriminação do aborto, que fundamentaram o Código Penal, não submissão do Estado às razões de ordem religiosas, visto que o Estado laico e alberga o pluralismo razoável. O comprometimento da dignidade da mulher e da sua saúde é sobre o processo de evolução do STF com assuntos correlatos ao aborto que tende à discriminação do fato. Considerando que o poder legislativo é o poder do Estado, cuja representatividade da sociedade se faz de forma mais ampla, visto que recebe entre seus legisladores diversas siglas partidárias como diversidade de opinião. Considerando que, além da defesa do princípio republicano da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos consagrados no texto constitucional, esta moção é motivada pelo tentante de legislar por vias judiciais matérias a respeito da interrupção voluntária de gravidez, conforme explícita a ADPF, no 442, a requisição de descumprimento do preceito fundamental, apresentada ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de questionar se há recepcionalidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que dispõe sobre o aborto no país.
Diante da Constituição Federal Brasileira, considerando que uma das arguições que fundamentam a ADPF no 442 é de que as razões jurídicas de 1940, que descriminalizam o aborto no Código Penal, não mais se sustentariam, uma vez que a manutenção da gestação é um dever desnecessário imposto contra a mulher. Considerando que tramitou o PL 1135/91 na Câmara dos Deputados, que pretendia discriminação do aborto até a 12ª semana de gravidez. Naquele momento, sem qualquer intento de alteração legislativa nesta matéria, a Comissão da Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados arquivou o projeto. Considerando que em 7 de maio de 2008, após uma série de audiências públicas, houve uma nova votação do mesmo, PL 1135/91, e mais uma vez foi derrotado na mesma comissão por 33 votos a 0. Considerando que em 9 de julho de 2008, o PL sofreu uma nova derrota na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, por 57 votos a 4. Considerando que a sugestão legislativa no 15 de 2014 também tende à facilitação e regularização do aborto no primeiro trimestre gestacional, deve ser arquivamente solicitado na Comissão de Direitos Humanos, pois de uma série de audiências públicas sobre a questão. Considerando que o Congresso Nacional, que pronunciou quando, ao prestar informações nos autos da ADIM, no 5.581, que pretendia facilitação do aborto de fetos cujas mães estivessem infectadas com o vírus da Zika, esboçou as seguintes razões. A responsabilidade da discussão democrática da matéria é exclusiva da Casa do Povo, não se podendo subtrair desta o legítimo direito de representar o povo brasileiro no tratamento e na definição dessas questões. B. Juridicamente, a discriminação do aborto nos casos tratados na ação afronta o bem jurídico da vida, impondo severa redução de direitos fundamentais dos nascíturos que restariam desamparados pela legislação infraconstitucional. Considerando que o tema é amplamente debatido na Casa Legislativa competente, cujo poder estatal se perfaz através da representatividade política, diferentemente do que ocorre com o Poder Judiciário. Considerando que o risco que decorre àqueles que agem à margem da lei é uma consequência natural da proibição e da depressão social, enquanto o povo brasileiro, representado em suas casas legislativas próprias, decidir pela repressão em torno de uma data prática. Também está optando necessariamente para que seus praticantes sejam punidos e para que sofram os riscos naturais do desenvolvimento de suas atividades dentro da ilegalidade. Considerando que a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, garante que toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Considerando que nem o ordenamento jurídico brasileiro prescinde de determinações protetivas dos direitos dos nascíturos para que se possa decidir a revelia da totalidade do sistema jurídico brasileiro, que o Código Civil determine, inclusive, a proteção dos direitos do nascituro, não em sua generalidade, que poderia ser interpretada restritivamente como depois do 3º mês, mas desde a concepção especificamente, como exclui a punibilidade do abortamento de nascituros pré-noventenários em qualquer caso, sem interferir diretamente
nas diversas proteções legais colocadas intencionalmente na lei brasileira para ampará-los. Considerando que o Congresso Nacional, ao se mobilizar contra a referida ADPF, garante a vontade soberana do povo brasileiro, fortalece as instituições governamentais, zela pelo princípio republicano da separação de poderes e salvaguarda o Estado democrático de direito. A Câmara de Vereadores do Estado de Minas, aprovando a moção da vereadora Cláudia Calice Simão Fonseca, repudia a iniciativa do STF e apela à Câmara de Deputados Federais e ao Senado Federal que se posicione oficialmente contra a procedência da DPF no 442, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Itaú de Minas, em 19 de setembro de 2023, Cláudia Calice Simão Fonseca, vereadora. Requerimento de número 36/2023. Senhores vereadores, a vereadora que abaixo subscreve requer as seguintes informações do Executivo Municipal. Qual o setor e o servidor designado pela Prefeitura para atender o munícipe que deseja obter o selo do SIM, Serviço de Inspeção Municipal? Qual o cronograma de atendimento, horário, endereço de funcionamento desse setor? Justificativa. Buscamos a fiscalização e acompanhamento do assunto, pois muitas pessoas nos têm procurado para saber sobre o SIM e não temos as informações necessárias para auxiliá-las. Salas das Sessões, em 25 de setembro de 2023, Maria Helena Faria de Oliveira, vereadora. Indicação de número 56/2023. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas, a vereadora que essa subscreve indica à mesa desta Casa providências junto ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, para que, construída ao longo da avenida de acesso ao bairro São Lucas, um calçadão para pedestre. Justificativa. Essa avenida é muito utilizada pelos moradores dos bairros Progresso e São Lucas, mas também tem muito trânsito de veículos para esses bairros e região rural daquelas imediações. A construção de um calçadão iria proporcionar mais segurança e tranquilidade para os pedestres, especialmente para as crianças que vêm ao centro para estudar. Precisam utilizar esta avenida, colocando em risco sua segurança frente ao grande tráfego de veículos. Câmara Municipal de Itaú de Minas, 21 de setembro de 2022, Marli da Penha Custódio, vereadora. Indicação de número 57/2023. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas, a vereadora que essa subscreve indica à mesa desta Casa providências junto ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal da Cultura, para que seja implementado aula de canto em nossa cidade, através da contratação de profissionais capacitados para tal função. Justificativa. Atualmente, há pessoas da nossa cidade se deslocando para Passos para fazer aula de canto com o professor Maicon e com o músico Splash. Mas, infelizmente, muitas pessoas gostariam de fazer essas aulas, mas não possuem condições de ir para Passos. Assim sendo, solicito que o Executivo concentre esforços neste sentido para atender a nossa comunidade. Câmara Municipal de Itaú de Minas, 21 de setembro de 2023. Marli da Penha Custódio, vereadora. Indicação de número 58/2023. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas, a vereadora que essa subscreve indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal para que sejam restituídos os refeitos e monumento e placa abaixo relacionados.
Busto do Monsenhor Ernesto Cavicchioli, na Praça da Matriz, Santa Terezinha. Placa original alusiva à denominação da farmácia municipal, homenageando o senhor Geraldo Oliveira, afixado ao lado da placa exigida pelo Ministério da Saúde. Justificativa. Já há tempo, as pessoas nos cobram essas ações, pois, a exemplo do busto do Monsenhor Ernesto, precisa ser restituído ou refeito caso tenha sido roubado, sendo fixado com mais segurança na Praça da Matriz. Em relação à placa de denominação da farmácia municipal, essa foi retirada quando ela mudou de local, mas temos conhecimento de que podem ser fixadas junto à placa exigida pelo Ministério da Saúde e a placa original que homenageia o senhor Geraldo Oliveira. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 25 de setembro de 2023, Cláudia Calice Simão Fonseca, vereadora, Maria Helena de Oliveira Faria, vereadora. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer. O projeto de lei complementar 02/2023, que altera a lei complementar número 02, de 20 de abril de 1993, Código de Postura do Município de Itaú de Minas, Minas Gerais, dá outras providências. Relatora Juliana Matter. Do ponto de vista da legalidade, a matéria não encontra ápice para sua aprovação. Quanto ao mérito, o projeto de lei é justo e oportuno, pois tem como finalidade a alteração do artigo 204 da Lei Complementar número 02/1993 e alterações posteriores. Nela, ampliar as formas de notificação ao contribuinte infrator. Deste modo, com a alteração da legislação, ampliamos os meios de notificação para nele incluir o posseiro e a vista postal com a AR. Nestes termos, sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões, em 18 de setembro de 2023, Juliana Matter, relatora, pelas conclusões, Cláudia Calice Simão Fonseca. Prontinho, presidente. Obrigada, vereadora Cláudia. Eu coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar 02, que altera a Lei Municipal 02, referente ao Código de Postura do município de Itaú de Minas e dá outras providências. Essa ampliação é em referente às notificações. Primeira discussão. Bom, o que está sendo alterada é que anteriormente na lei falava-se que caso o fiscal não conseguisse falar com o dono da propriedade, ele iria fazer uma notificação via AR. O que aconteceu é que várias pessoas recebiam ou não recebiam, acredito na boa-fé, quero acreditar na boa-fé das pessoas, mas recorriam à lei, à notificação, alegando não ter recebido esse requerimento. Então, agora, ela tem a notificação pessoalmente na pessoa do proprietário e do posseiro, por via postal com aviso de AR e também no site do município. Então, são 3 formas de notificação que serão agora, né, para ter como dar ampla publicidade e poder valer a lei, né, dos terrenos limpos, que é o que toda a população anseia. Sendo assim, após explicado que é a alteração, eu coloco em primeira votação o projeto de lei complementar 02. Em votação. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão o requerimento de número 36, o que pede informação sobre o selo SIM. Está pedindo informação sobre quem vai ser o servidor responsável pelo selo SIM e o cronograma de atendimento. Em discussão.
Bom, o selo, sim, ele é uma forma de desburocratizar, mas também levar ao pequeno produtor as informações, todas as implementações necessárias para poder ofertar um produto de qualidade ao consumidor final, mas também é uma maneira de poder ajudar o pequeno produtor rural a vender seus produtos, né? São tentativas da gente poder aumentar a economia, né? Nós sabemos que tem tantas pessoas desempregadas no município e a necessidade que é, principalmente aqui no município de Itaú de Minas, de ter emprego, trabalho. Só que o selo sim foi feito, correu atrás, conversei com o prefeito na cozinha, um dia expliquei para ele o que era o selo sim. Após a apreensão de uma carga, a vigilância sanitária solicitou ao servidor, o Alisson, que fosse atrás e também implementasse o selo sim. A AMEG fez esse contrato regional do selo sim. Agora, a gente precisa de dar uma ampla divulgação de como que está sendo a operação desse selo sim. Quem é o servidor que vai pegar essa demanda, qual vai ser o cronograma de atendimento, daí o motivo desse requerimento. É da ampla divulgação, eu até, posteriormente, eu quero solicitar uma audiência pública aqui na casa sobre o selo sim. Vou chamar, né, o servidor responsável, após saber quem é, o veterinário da AMEG, né, que é quem vai atender esse programa de atendimento, para explicar para a população, para os pequenos produtores e para quem for comercializar também, né? Mais alguém quer fazer alguma ponderação? Sendo assim, então, eu coloco em única votação o requerimento de número 36. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão a moção de número 03, que é em repúdio à descriminalização do aborto no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. Em discussão. Boa noite a todos. Coloquei essa moção de repúdio porque eu sou totalmente contra o aborto. Existem no Brasil todos os métodos para as pessoas se protegerem. E a hora que há a concepção do óvulo com o espermatozoide, já existe a vida. Então, se Deus nos deu a vida, só Ele pode tirá-la. Então, é que as pessoas, no meu ver, sou super contra a qualquer tipo de aborto. Existem filas de adoção, existem todos os tipos de pessoas e de argumentos para poder preservar a vida do ser humano. Então, eu sou totalmente contra, defendo essa causa. Existe o termo também de a pessoa ser cristã está podando a vida. Então, isso não me faz bem, e não me faz bem não só pelo ser humano, mas a tudo que eu defendo e que eu tenho de religiosidade. Então, eu sou totalmente contra o aborto e coloquei essa moção de repúdio aqui para expressar o meu repúdio. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar a vereadora Cláudia por discutir esse assunto tão importante, né, tão polêmico e tão atual. O aborto, além de ser um atentado à vida, ele também coloca a mulher em risco e complicações. E não somente isso. O que eu apoio são políticas públicas voltadas para o fortalecimento dessa mulher, dos vínculos familiares, de uma política voltada para o planejamento familiar. Isso envolve muita coisa. Envolve acesso a serviços e benefícios sociais e assistenciais que garantam dignidade,
acesso à renda, acesso à educação, à saúde de qualidade. Então, assim, é muito mais fácil eliminar, digamos assim, né, o feto, porque, no caso da descriminalização, está considerando uma vida apenas como um feto, sem contar os meios de realização do aborto, né? O aborto, quando ele é provocado, existe o aborto espontâneo, que é relativo a alguma questão do organismo da mulher, o acidental pode ser devido a algum trauma que a mulher venha sofrer, e aí ela, né, passa pelo aborto, e o aborto provocado. Esse é o mais polêmico, esse é o mais grave, porque a mulher fragilizada, ela muitas vezes pode ser induzida a essa prática. E ela não vai procurar um centro de saúde de referência, com qualidade de serviços de saúde. Ela vai procurar clínicas clandestinas para praticar o aborto, tá? Até por uma questão de vergonha, de exposição. Então, é preciso que faça todo um trabalho, né, que a rede de serviços que atende a mulher como porta-voz da sociedade hoje, né, a mulher chefe de família, aquela que toma suas decisões em prol de todos, é importante que ela seja ouvida nessas questões, mas que ela tenha oportunidade, condições de decidir. Muitas vezes essas mulheres não decidem por si só, elas são impulsionadas a tomar uma decisão que pode trazer consequências graves para a vida delas, do ponto de vista físico e também emocional. Então, não é algo que nós devemos naturalizar, né? Nós estamos vivendo uma sociedade em que tudo é natural, tudo pode, né? Afrontar pode, desrespeitar leis pode, e fica por isso mesmo. Então, a sociedade está caminhando, infelizmente, dessa forma. É uma luta, né? Um assunto que nem deveria ser tão colocado, tão discutido, né? Então, é algo que realmente a gente precisa pensar e validar os nossos valores, os nossos princípios, mais além do que a questão religiosa. Eu acho que são princípios éticos, de empatia, de solidariedade, de amor à vida, de respeito, de subserviência a Deus. Eu acho que aqui, acima de qualquer coisa, né? Então, assim, é um assunto que envolve várias áreas e, com certeza absoluta, totalmente contra essa prática. Mais alguém? Eu não poderia ficar sem expor a minha opinião frente a essa moção, vereadora. Parabéns, te parabenizo pela moção de aplauso, a moção de repúdio referente ao aborto. É repudiante pensar em abortar. Muito bem dito, viu, vereadora Juliana, sobre as partes técnicas e sobre a necessidade de planejamento familiar, planejamento, acompanhamento dessa mulher e acompanhamento das adolescentes também, né? Ano passado, eu coloquei até um anteprojeto de lei aqui na casa, solicitando o etnogestrel, né? Porque eu sei que muitas mulheres, às vezes, esquecem de tomar a pílula, e tem outros também transtornos, outras coisas que acontecem e que levam à gravidez. Eu sei que muitas vezes acontecem coisas na vida da gente que não são planejadas, mas isso não nos dá o direito de querermos ser maior que Deus, porque Deus que comanda tudo. E é a Ele que nós temos que colocar, pedir, levantar as mãos, implorar para nos ajudar. Bom, eu sou mãe solteira, eu tive uma gestação solteira, eu sei melhor do que ninguém o que é você ir em uma consulta de pré-natal sozinha, ter um filho sozinha. E hoje, o meu filho é a maior bênção da minha vida. E eu sei que muitas mulheres passaram pelo que eu passei. Eu agradeço imensamente a minha família, que me deu total apoio na criação do João Gabriel.
E todo mundo conhece a bênção que é o João Gabriel. E quantos João Gabriel que não tem por aí? E quantas mães que não enfrentaram uma gravidez sozinhas que tem por aí e honraram isso? E eu sei que quem ocasionou e quem possibilitou tudo foi Deus. E eu enfrentei. Eu também perdi um bebê. E eu sei também que para a mulher, você sempre tem um filho. Você sempre tem esse filho. E essa mulher que comete a prática do aborto, muito bem falado pela vereadora Juliana, muitas vezes ela está sendo induzida a isso, e na maioria das vezes pelo próprio namorado. E isso a gente não pode permitir, vereadora Cláudia. Então, eu quero solicitar aqui, eu quero abrir para todos os vereadores assinar essa nota de repúdio para a gente encaminhá-la para o Supremo Tribunal Federal, para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal. Eu vou abrir essa nota de repúdio para todo mundo que quiser assinar junto até amanhã, e amanhã a gente já faz esse encaminhamento. Vereadora Marli, quer falar? Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Cláudia, parabéns, viu? É um assunto muito polêmico, porque o aborto, mesmo ele sem ser provocado, ele causa muitos danos à mulher, né? À vida, talvez leve até à morte. E o provocado, então, está tirando a vida não só de um, está tirando da mulher também, né? Quem faz, às vezes, obriga a levar isso, então está querendo matar não só um, dois, né? Porque a mulher, ela fica bem frágil, né? Então, parabéns. Eu sou contra também, viu? Como a Juliana falou, eu também sou mãe solteira. E assumi desde o início, e assumo até agora. E a responsabilidade minha de mãe solteira até hoje. Criei, crio, e Deus me deu o dom mais maravilhoso de ser mãe. A gente ouvia muitas coisas. Até um dia eu falei, nem o Papa faz eu tirar. Entendeu? Então, o aborto, sou contra. Viu? Parabéns, Cláudia. Bom, após todos os comentários, eu coloco em única votação a moção de repúdio em votação. Aprovado por unanimidade. Após as inscrições da palavra, o vereador Roberto Vieira solicitou. Dispenso, presidente. Dispenso. Muito obrigado. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite.